fabricante do programa de memória ROM, tá? Ou seja, empresas que fabricam os programas que são gravados dentro da ROM. Porque eu poderia falar para vocês, fabricante de memória ROM, que fabrica fisicamente o CI, tá? Né? Fisicamente ali o chip de memória. Mas a ideia que eu quis passar, a ideia que eu estava trabalhando aqui é o software, é o programa. Então, é claro que existe fabricante do dispositivo físico e existem os fabricantes de software, que são os programas que estão lá. Então, a ideia era do programa. Então, o trabalho está aqui. Esse aqui é o trabalho do Renato. Então, ele coloca que as memórias ROM, né, ó, tem como característica, não perdem os seus dados. Isso é uma característica de memória ROM. Então, memória ROM não perde os dados. Eu não sei se é meio redundante eu ficar passando isso em 2, 3 aulas com vocês, mas é que se vocês conseguirem deixar isso muito claro para vocês, eu vou mostrar já já algumas placas que quando eu falo que é memória ROM, quando eu falo que tem o programa que não perde, automaticamente você já vai associar esse conceito, essa ideia, tá bom? Ok. E aqui ele coloca assim, ó, são memórias, né, ó, não voláteis, né? Ou seja, são memórias não voláteis. O que seria uma memória não volátil, professor? É uma memória que os dados não são apagados, não são perdidos, tá bom? Então, aqui seria o trabalho do Renato. Tem a parte do programa aqui, do fabricante, não sei se ele deve ter colocado aqui, e esse é o trabalho do Paulo, tá? O trabalho do Paulo fez assim, gente, ó. Ele colocou aqui memória somente para leitura, né, que era aquela mesma característica, é uma característica, tá bom? E ela não volátil, tá? Não perde os dados, né? E aí ele coloca mais coisa aqui, eu teria que levantar o slide para a gente ver. Eu vou agora sair dessa tela aqui, então, para vocês. Eu vou levar vocês aqui até uma página da internet, que eu abri aqui, e vou dar um zoom aqui, só para destacar para vocês, tá? Ó, só para destacar aqui, ó, o volátil, né? O que seria o volátil, né? Ó? O armazenamento não volátil consiste no tipo de armazenamento em que se pode persistir os dados, né? E isto é, uma vez gravado, os dados são conservados, portanto, não há perda a se retirar a fonte de energia, tá bom? A ideia do persistir os dados, tá? Seria gravou os dados, né? Não há perda mais dos dados a partir daí, tá bom? E aí o contrário, tá, pessoal? Uma memória armazenamento volátil, tá? Os dados ficam ali enquanto o sistema tem energia, enquanto ele está conectado com energia. Perdendo a energia, os dados são automaticamente cancelados, tá bom? Então, aqui é um ponto para vocês aqui terem como referência da importância que isso tem para nós na informática, tá bom? Agora eu vou levar aqui vocês à minha área que eu tenho os arquivos, e na aula passada eu mostrei algumas imagens para vocês relacionadas à placa-mãe e relacionadas à memória ROM. Eu tinha outras imagens, mas ficou muito curto o tempo, não deu para passar. Então, hoje, eu pretendo mostrar mais algumas imagens para vocês, mas em especial imagens que estão relacionadas a essa ideia do conceito de memória ROM e memória RAM, tá bom? Essa imagem aqui, gente, eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Então, eu vou abrir aqui novamente, tá? É uma foto da placa-mãe. Nós devemos estudar muitos recursos da placa-mãe, tá? A nossa aula online aqui, nesse exato momento, não permite eu estar detalhando para vocês uma série de itens da placa. Eu vou ver se eu consigo abrir uma aula em que eu gravo, onde eu vou manusear uma placa para vocês verem, porque por enquanto vocês estão vendo slides e ouvindo meu áudio, né? Mas eu vou ver se eu consigo abrir uma aula em que eu manuseio placas para vocês verem, tá bom? Bom, essa placa-mãe aqui, ó, a gente tem o slot PCI, temos slots na placa. É aonde a gente coloca outras placas aqui. E eu vou mostrar para vocês uma placa de rede aqui agora, tá bom? Ó, então, eu vou mostrar uma placa de rede, porque eu queria destacar essa ideia da memória ROM, tá bom?
Pessoal, aqui é uma placa de rede, é uma placa de rede que usa cabo de rede. Então, eu também tenho placa de rede Wi-Fi, né? Que não usa cabo, o sinal vai ser direto pela internet, tá bom? É direto pelo ar. Pessoal, essa placa aqui, ela é conectada lá naquele slot que eu mostrei para vocês, na placa-mãe, tá bom? No slot da placa-mãe. Eu vou trazer essa área aqui da placa, ó, essa área que eu estou passando o mouse aqui para vocês. Eu queria destacar para vocês que aqui, gente, a gente coloca um chip aqui, e nesse chip ele vai ter um sistema operacional dentro dele. A gente grava uma parte de um programa na ROM aqui, e aí quando essa placa, quando o computador for ligado, o sistema eletrônico da placa reconhece esse programa, e esse programa ele consegue dar a partida do computador. A partida do computador, eu estou me referindo ao boot, ao iniciar o sistema. Se vocês quiserem iniciar o sistema Windows, pode ser iniciar o sistema Windows. Só que tem um detalhe, tá? O sistema Windows não é colocado todo dentro do chip. É colocado aqui apenas uma parte do sistema em que ele vai, a partir da placa de rede, conectar ao servidor e, a partir daí, trazer o complemento do sistema operacional. Então, esse chip aqui, ó, é para me colocar uma ROM, onde eu coloco parte de um sistema que vai estar numa rede de computadores. Então, desta forma, a gente também consegue usar a placa de rede como uma área de boot, como uma área de partida. Então, geralmente a gente dá a partida no computador pelo HD ou pelo DVD, né? Mas no nosso caso aqui, a gente consegue fazer isso também com placas de redes, porque elas têm o conceito de utilização de memória ROM, tá bom? Como a gente está falando de memória ROM, e memória ROM é um chip, e chip é CI, circuito integrado, vamos deixar claro novamente, gente, ó, a diferença entre esses dois tipos de chip. Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que eu falei que é a memória ROM, aqui, na verdade, não é o chip, aqui é apenas a estrutura para a gente colocar o chip, o que nós chamamos de soquete. Então, aqui você vai encaixar um chip que vai ser o CI que vai se comunicar com esse soquete. Esse chip que vai aqui, ele é um chip de memória, ele é um chip que ele armazena, né, um programa através de código, claro. Agora, esse chip aqui, ó, o central, nessa placa, esse não, ele já tem dentro dele um conjunto de componentes eletrônicos, milhares e milhares de componentes eletrônicos, e o que ele tem é uma programação física através dos componentes eletrônicos para fazer com que essa placa faça o que ela tem que fazer, que no caso é uma placa de comunicação de rede. Então, gente, ó, existe diferença entre os tipos de chip e suas características, tá bom? Eu agora vou sair aqui da placa de rede, aí e eu vou para a parte de placa de vídeo, que é algo muito comum, placa de vídeo, porque eu queria destacar para vocês que as placas de vídeo, elas, na sua grande maioria, elas têm uma BIOS, elas têm uma memória ROM de placa de vídeo, tá bom, gente? A placa de vídeo ela é uma placa sofisticada no sentido dela trabalhar sinais para montagem de imagens. Então, geralmente, placa de vídeo é muito comum, né? As placas de vídeo têm que ter memória. Nessa placa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, aqui onde está essas setas vermelhas, está indicando aqui, ó, os chips de memória dessa placa de vídeo. Inclusive, esses chips que estão aqui na parte que traz da placa também corresponde aos chips de memória, tá bom? Esses chips de memória, pessoal, eles estão todos sem conteúdo, tá bom? Como essa placa está desligada, eles estão sem conteúdo. Esses chips de memória, eles passaram a ter conteúdo quando essa placa entrar em atividade e começar a receber dados, seja da placa de vídeo, seja da placa-mãe. Portanto, gente, a gente pode dizer que esse tipo de chip aqui, ó, ele é similar à memória RAM, né?
da placa-mãe. Só que nesse caso, é claro, é um chip de memória RAM de vídeo, tá? É um tipo de memória para vídeo. Você pode dizer, então, no nosso conceito de nosso estudo, que essa memória aqui, ó, ela é do tipo volátil, tá bom? Ou seja, os dados vão ficar nela enquanto, né, essa máquina estiver ligada, né, essa placa estiver conectada à placa-mãe e ligada. E aqui, pessoal, nessa área verde, onde ele coloca dissipador do processador e o cooler do processador, claramente ele está informando que embaixo dessa estrutura nós temos uma CPU, nós temos um processador de vídeo, também conhecido como GPU, né? Ou seja, é um tipo de processador específico para tratamento de imagens, tá bom? O que ele tem como característica do processador de computador é essa, de receber dados digitais, fazer um processamento desses dados para transformar ele em resultados para ser mandado para os monitores, seja analógico ou seja digital, tá bom? Então, pessoal, por que que eu estou mostrando a placa de vídeo? Porque é comum placa de vídeo, ela tem uma ROM, tá? Ou seja, a placa de vídeo ela tem um programa que inicia as atividades da placa de vídeo, tá bom? Nós não podemos ficar comparando placa de vídeo e placa-mãe, achando que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, tá bom? A placa de vídeo ela é necessária para que a gente trabalhe, né, os dados que vão mandados para as telas, né? E a placa de vídeo, ela é um complemento da placa-mãe, ela é encaixada na placa-mãe. O que temos de semelhança é isso, é porque também ela tem uma memória ROM e também tem memória RAM, que são necessários para iniciar o sistema de vídeo, porque é muito comum a gente usar o computador e quando a gente abre programas, imagens e vídeos, a gente quer ver isso na tela. E ver isso na tela significa que esses dados vão para a placa de vídeo. O que os fabricantes fizeram ao longo das últimas décadas foi aperfeiçoar as placas de vídeo, dando melhores condições para ela fazer esse trabalho. Como a gente usa jogos, né, extremamente grandes, né, como a gente usa jogos que fazem uso de imagens de alta definição, como a gente usa jogos, como a gente usa programas gráficos que fazem uso de características específicas de gráficos, e, portanto, centenas de milhares de cálculos matemáticos, esses dados eles ficariam gravados ou armazenados na memória do computador, na memória RAM, apenas para ser exibido no vídeo. O que os fabricantes fizeram nas últimas décadas foi alocar uma memória de vídeo para que esses dados fiquem na placa de vídeo e não ocupando o espaço da memória RAM da placa-mãe, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, uma série de placas de vídeos que tem essas características, tá bom? Ou seja, elas têm um conjunto de memória volátil e memória não volátil, né? No caso da memória volátil, seria aquela memória de armazenamento temporário, tá bom? Geralmente, dá para a gente conseguir achar esses chips na memória, na placa de vídeo. E a memória ROM, né, da memória ROM de vídeo, a gente também consegue encontrar, geralmente é bem documentado pelo próprio fabricante, tá bom? Pessoal, algumas placas aqui, elas são extremamente sofisticadas, então elas são caras, né? E o que faz uma placa de vídeo ser cara, professor? É isso, é essa característica de processar, né, imagem, essa característica de poder armazenar um volume de dados, né, de vídeo extremamente alto. Essas duas combinações, junto à velocidade de operação, faz com que as placas de vídeo, aí temos algumas placas de vídeo extremamente de valores altos aí, tá bom? Ok? Então, gente, ó, não esquecer que placa de vídeo, né, placa de vídeo, ela tem memória, tá bom? Tanto memória RAM quanto memória ROM. Só que, por favor, não vamos achar que é exatamente, né, do mesmo formato, do mesmo encaixe que é a memória que a gente vai colocar na placa-mãe, porque não são, tá? Outra coisa, professor, dá para colocar mais memória na placa de vídeo? Então, gente, olha que interessante, ó.
No passado, isso era uma característica, a gente poder colocar memórias de vídeo, mais memória de vídeo. Hoje em dia não, as placas de vídeo, já, a maioria delas já saem com uma quantidade de memória, o máximo que ela suporta, para que a gente possa exigir o máximo dela ali, tá? Então, geralmente, isso é uma característica já que os fabricantes já colocam, tá ok? E como o nosso assunto da aula é memória, tá? Eu vou aqui então mostrar para vocês as memórias RAM. E aí, gente, memória RAM, a gente está ainda trabalhando com o padrão DDR. O que muda aí agora para nós, tá, pessoal, é que a gente tem DDR, DDR de várias tecnologias, DDR3, DDR4, ainda usamos em alguns lugares DDR2, tá bom? Essas memórias, no primeiro momento, elas são muito parecidas, mas quando a gente coloca próximas uma das outras, a gente consegue perceber algumas diferenças. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho diferença entre a DDR2 e a DDR3, ó. A diferença é essa, gente, ó. Reparem aqui, ó, no indicador, né, de encaixe da memória, a DDR2 e a DDR3, elas são diferentes. A DDR3, um lado é bem mais comprido do que o outro. Tá vendo, ó? Então, os fabricantes, eles tentam fazer aí com que a gente consiga destacar a partir daí, tá bom? Existem vários. Quando você fala de memória DDR3 ou você fala de memória DDR4, ela é apresentada em várias configurações, tá bom? Em várias características, né? Em termos de tamanho de memória, em termos de velocidade de memória, tá bom? Então, existem várias variações. Gente, ó, eu vou dar uma ampliada nessa imagem aqui para ver se vocês querem fazer alguma pergunta sobre a parte de memória RAM, que Isso. eventualmente vocês queiram fazer aí ou ter. Então, enquanto eu anoto aqui o nome de vocês, está o Paulo presente, está o Renato e está o Felipe, eu queria que vocês olhassem essa memória e ver se vocês querem comentar alguma coisa comigo aí. Paulo? Felipe, você quer perguntar alguma coisa sobre memória RAM? Não, professor, valeu. Tudo bem? Beleza. Tudo. Tá jóia, então. Paulo, não quer perguntar nada, né? Hum, Então, eu estava pensando aqui, ô, professor, a memória RAM, quando você, pelo que dá a entender, ela é como se fosse o pensamento do computador, certo? Para guardar todo o sistema, tudo direitinho. No caso, não, uma memória RAM, ela tem um diferenciamento de, por exemplo, o computador é uma memória RAM de um tipo e o celular é a memória RAM de outro tipo, ou eles são praticamente os mesmos, ou com algumas diferenças técnicas? Entendi, entendi. Então, pessoal, é assim, ó. A pergunta sua é bem interessante, bem bacana mesmo, viu, Paulo? É assim, gente, ó. Quando a gente fala de memória para computador, hoje, né, agora em 2020, hoje, né, dia 1º de julho, aí, o que a gente fala? Estamos falando provavelmente de uma memória DDR, uma memória DDR3 ou provavelmente uma memória DDR4 para colocar numa placa-mãe, para colocar no notebook. É disso que nós estamos falando nesse exato momento. Essas memórias, gente, elas foram fabricadas, né, por vários fabricantes de memória, tá bom? Nós temos aí pelo menos uns 8 fabricantes de memória aí que a gente vai encontrar fácil. Esses fabricantes de memória fabricam memória para o mundo todo e para todos os computadores e notebooks. Ou seja, eles têm um mercado gigantesco, né? Mas esses fabricantes de memória, eles lideram esse mercado. Que mercado, professor? De memória para computadores, ou de memória para sistemas que vão rodar programas de armazenamento do tipo volátil. Nós temos, então, por exemplo, smartphone e tablet, que são 2 aparelhos, 2 equipamentos que trabalham com esse tipo de memória. Que tipo de memória? Aquela memória que armazena um determinado dado ou programa de forma temporária. Por exemplo, pego o meu smartphone aqui e eu vejo um vídeo no YouTube agora. Esse vídeo ele é baixado no meu smartphone e ele, depois de processado, ele precisa de um espaço para ficar e para aparecer na minha tela. Esse espaço é uma memória do tipo volátil,
porque ele fica mudando os dados, né, constantemente. Então, Paulo, sobre a sua pergunta, a resposta é assim. Provavelmente, muitos desses aparelhos, tá, smartphone e tablets, utilizam memórias RAM que tenham tecnologia ou DDR3 ou DDR4, tá? Só que a característica dessa memória que está lá, o modelo dela fisicamente, às vezes não é igual ao que você está vendo aí na tela do seu smartphone ou do seu computador. Porque essa imagem que você está vendo na tela são memórias para colocar em placas de computadores ou notebook. Então, se vocês olharem, todas essas memórias, elas têm esse chip, certo, gente? Então, Paulo, é esse chip que eventualmente você pode encontrar numa placa de um tablet, numa placa de um smartphone, numa placa de um aparelho de GPS, tá bom, gente? Porque é assim, pessoal, como eu falei, né, memória RAM, a ideia da memória RAM é essa, é aquela memória onde um programa ou uma informação é armazenada temporariamente. A ideia de ser temporariamente é aquela ideia que armazena só enquanto você está usando. Quando você deixar de usar, ele tira ela, ele apaga ela. Essa placa ela tem só essa função. Então, gente, esses aparelhos eletrônicos, todos eles, aos milhares, aos milhões, todos eles precisam dessas memórias. Então, Paulo, é certo, né? É certo a gente dizer que esses fabricantes de memória para computador provavelmente são os mesmos fabricantes de memória para esses aparelhos, tá bom? E você Entendi. consegue levantar esse tipo de informação. Dependendo do aparelho, você vai pegar as características desse aparelho e os produtos que fazem parte do circuito ou da placa desse aparelho. Muitos fabricantes, eles passam essas informações, tá? Principalmente fabricantes que têm aí toda uma documentação correta, porque a gente sabe que vem muitos produtos que vêm assim da China, que não obedecem todos os critérios, todos os padrões de um produto que geralmente ele é comercializado dentro de um ambiente normal, tá bom? Falar de nome, gente, vou falar nome para vocês, tá bom? Um dos fabricantes de memória RAM, por exemplo, ó, a Samsung. A Samsung, vocês conhecem a Samsung. Vocês conhecem a Samsung como empresa que fabrica televisão, como empresa que fabrica celular, certo? Então, a Samsung ela tem uma linha, né, de produtos de memória RAM. Provavelmente ela vende memória RAM para outros produtos, né? Quem sabe até para os próprios aparelhos dela. A NEC, tá? A NEC, outra empresa. A Itautec, outra empresa. Vou falar outra empresa também de memória RAM. Kingston. E quando eu falo assim, eu poderia falar, gente, vou comprar uma memória DDR4 da Kingston para o meu notebook. Eu quero uma memória de 16 GB da Kingston. Eu vou procurar esse fabricante Kingston, uma memória de 16 GB é o tamanho dela, e aí eu quero o modelo dela é DDR4, e aí eu poderia até mencionar a frequência. Então, para computador, tudo isso já é uma linguagem nossa. Agora, Paulo, para celular, smartphone, para tablet, aparelho de GPS, você sim, Paulo, você vai encontrar memórias RAMs que têm a mesma funcionalidade, mas que elas têm características visuais, tá? Físicas, diferentes por conta do ambiente em que ela está instalada ali. Tá? Mas se você for futuramente abrir um smartphone ou fazer um curso de celular, quando você vê lá a parte de memória, você vai perceber que lá tem uma memória que ela tem essa característica de armazenar um programa de forma temporária tal, que nada mais é do que uma memória RAM. Né? Ah, ela é igualzinha à nossa, professor? Não, ela não vai ser igualzinha à nossa. Né? Como nós estamos falando aqui, estamos falando de memória para computador. Tá bom? Pessoal, deixa eu Certo. só tentar liberar a tela aqui. Meu computador deu uma travada aqui, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui por causa do Zoom, eu acho. Mais alguma pergunta, gente, enquanto isso? Não.
Não, né? Não, nenhuma. Beleza, tá bom. Ó, só lembrando aí então, gente, que eu deixei uma atividade para vocês, tá bom? E eu tive poucos alunos fazendo essa atividade aí. Então, peço que vocês fiquem atentos aí para fazer as atividades. Eu não estou conseguindo operar aqui o meu computador, apesar que eu estou vendo que vocês estão vendo a minha tela, mas ele deu uma travada aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Só um instantinho. Vou ver se eu consigo. Eu vou fechar aqui a ferramenta Zoom para ver se ele. Vou fechar o Zoom aqui, pessoal. Acho que o Zoom ele bloqueou. Vou fechar aqui, deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver se vai voltar agora. Agora acho que vai voltar, peraí. Pronto, eu voltei a ferramenta Zoom. Certo. Bom, enquanto eu vou fechando aqui os programas, tá, pessoal? Professor, toda a placa de computador, então, tem memória ROM e toda a placa de computador tem memória RAM? Não, não necessariamente, tá, gente? A questão de memória ROM e memória RAM aí são tipos de memórias que têm essas funções específicas, né? Que vão aí, que vão se encarregar de ter a função de estar exibindo os dados, tá? Ter a função aí de estar... só mais um instante aqui. Ter a função de estar fazendo o programa rodar. Então, tem placa, por exemplo, no caso aqui, eu vou passar uma placa de som, por exemplo, ela vai ter processador, ela tem até também um chip para controlar o software dela, mas não necessariamente ela tem que ter memória RAM. A gente sabe que essas placas elas trazem memórias para poder fazer com que ele rode melhor, mas não necessariamente nesse mesmo molde que eu estou falando para vocês aqui. Tá? Então, não é uma característica de toda a placa de computador ter exatamente aí a memória RAM, a memória ROM, tá? E então assim é importante a gente se limitar aí esse nosso estudo, esse nosso conhecimento e apontar que, tá? Apontar que a ideia é para placa mãe, né? Placa mãe tem o conceito de memória RAM, tem o conceito de memória ROM, tem que ficar claro para nós por quê por que eu insisto no ficar claro para nós, tá, gente? Porque a gente vai falar de programas, a gente vai falar de vírus de computador, a gente vai falar de internet, a gente vai falar de velocidade de computador. E quando a gente for tratar tudo isso, tá? Tudo isso daí vai estar relacionado com essa visão que a gente tem de memória, com esse entendimento que nós temos de memória, tá bom? Então, se a gente tiver uma visão clara sobre a ideia de memória aí, quando a gente for falar, olha, o computador está lento, o computador tá com vírus, o computador ele está travando, a gente tem como fazer uma análise, tem como fazer um entendimento claro, tá? Dessa ideia de se o problema é físico, é na memória, ou se o problema é de programa, é de vírus de computador, ou seja lá o que for, tá bom? Então, por isso que eu tenho insistido aí nessa ideia para vocês aí, tá bom? Pessoal, eu vou finalizar nossa aula aqui. Eu não consigo, apesar de vocês estarem vendo a minha tela normal, mas o meu equipamento ele não está respondendo corretamente aqui. Eu vou até tentar ver se eu consigo gravar essa tela, mas esse programa, essa nossa aula, mas eu não garanto a vocês que eu consigo trazer aqui, porque minha máquina não está respondendo. Mas eu vou finalizar a nossa aula aqui, e aí eu só vou pedir um detalhe, tá? Ó, eu tenho alunos que entregou atividade, mas tenho alunos que não entregou. E eu devo indicar mais uma atividade para vocês essa semana, para me entregarem na semana que vem. Provavelmente o assunto já vai ser outro, não é mais de memória. E ainda quem não fez então a atividade, procura fazer, manda lá, é importante que seja feito, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Paulo, Renato, Felipe? Não, era só isso mesmo. Só isso Quero não, mesmo? professor. Tá bom. Só isso. Ok. Gente, ó, é assim, peço mais uma vez, tá? Eu vi aqui que o Paulo fez o trabalho, né? O Renato entregou o trabalho, é isso, né, Renato?
Eu peço mais uma vez que vocês continuem, tipo assim, como os outros alunos, continue lendo mais sobre isso. Ou se você não, professor, eu não gosto de ler, é muita coisa, é muito técnico, eu não entendo. Então veja mais vídeos sobre esses itens, porque apesar de a gente já ter explicado, ter falado em várias aulas, o entendimento muito claro sobre isso, ele é muito importante para a gente fazer futuramente análise aí de defeitos de computador, tá bom? Pessoal, finaliza a aula agora aqui então. Agradeço aí a participação de vocês e até a próxima aula, então, tá bom, gente? Ok? Ok, professor, falou. Beleza, gente. Um Beleza. abraço, tá? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.